Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nova aula aqui de TPA, né? De lógica de programação. Laços de repetição, tá? Isso é muito importante, ok? Aí, laços de repetição, pessoal, é muito importante porque, ó, vocês estavam trabalhando até agora com apenas uma digitação só de um valor. Então, eu passei lá alguns exercícios no começo de operadores matemáticos, passei de ser e senão, né? Ser encadeado, né? Todos eles vocês viram que quando vocês executavam o programa, ele apenas você fazia só uma vez só, você só entrava com o valor, vai. Então um exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo que a gente fez aí. Digite a idade, se for maior ou igual a 16 anos, ele pode dirigir, não pode dirigir, maior ou igual a 18, ele pode dirigir, se for menor não pode, né? Então o que você fazia? Criava lá um programa, quando você compilava, você digitava a idade, vai 18, enter, pode dirigir, acabou, ele saiu do programa, tá? Ele não fazia uma volta, o laço de repetição, qualquer ideia, é você digitar esse valor, ele dá o pode dirigir e ele voltar lá para você digitar a idade novamente, ele voltar para você digitar novamente a idade. De repente você queira digitar mais opções, você queira que tenha um loop. O loop significa o quê? O que é loop, né? É voltar. Né? Ele terminou o programa, eu quero que ele volte para digitar uma novidade, tá? Isso em programas existe muito, bastante, é muito usado, laço de repetição, tá? Laço de repetição seria isso, você digitou, chegou no final do programa, te deu um resultado, você volta, tá? Aí pessoal, tem três tipos de laço de repetição, a gente vai aprender os três. Tem esse daqui, teste no início, tá? Teste do início, que a gente vai ver agora, já vou falar o que é esse teste do início, tá? Ok? Vou passar um pouquinho aqui de descer. Tem o teste no fim, né? Ok? Também. E tem o variável de controle, que é o para. Esse aí eu vou deixar, vai ser por último, devido ao o para é muito usado para vetores e matrizes, tá? Mas ele é interessante. Essa estrutura que eu vou passar para vocês, o teste no início, que está aqui, ó, teste no início, ele é muito usado, tá pessoal? Bastante usado. Ele é o mais usado de todos. Aí tem diferença, porque assim, o teste no início você usa muito os seus códigos dia a dia. Em qualquer lugar que você for programar, você vai usar. O teste no fim, pessoal, ele é usado dependendo do programa que você tiver em mãos, de repente, né? Você pode usar ele, porque é o seguinte, o mesmo programa que eu vou fazer o exemplo aqui para vocês podem usar, desculpa, vocês podem usar o teste do início, tá? Que eu estou passando agora, o teste e o fim e o para. Funciona com as três estruturas, tá? Sem problema nenhum, vai funcionar. Você pode pegar o mesmo programa, o mesmo problema, colocar nos três que ele vai rodar. Então, o teste no fim depende muito do programa que você tem em mãos, tá? Você pode fazer ele com o teste no fim. O teste no fim é um pouco mais chato, que é o até que, né? Que a gente fala teste no fim é o até que. Tá? Ele é um pouco mais chato. O teste do início, a gente fala do enquanto, né? Enquanto, né, for verdadeiro, vai fazendo. Ele é interessante, ele é muito usado. É muito usado em banco de dados também. Para banco de dados é bastante usado. E o para, que eu vou passar, que é o por último, ele é uma variável de controle. Ele é muito usado para vetores, matrizes. É bastante usado. Para vetores e matrizes você tem que usar o para, tá? Mas o para é uma estrutura muito importante que vocês vão usar bastante. Então vamos lá. Objetivo da estrutura repetição. Tá? Executar uma estrutura, um conjunto de instruções, tá? Repetidas vezes. Conjunto de instrução, pessoal, é o seguinte: se eu tiver dois leias, eu quero que leia a base, leia a altura, me dá o resultado, está dentro de uma estrutura de repetição, ele vai executar aquilo repetidas vezes. É um conjunto de instruções. Então eu li a base, a altura, me deu o valor, ele volta lá para a base, eu vou ler a base, a altura, o valor, dá a base, a altura, ele dá o resultado, volta lá para a base. É isso. Enquanto, né, ou até que uma dada condição seja satisfeita, quer dizer, for verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, ele vai fazendo, tá? Então, pessoal, é isso, ó, estrutura de repetição com teste condicional no início, é isso. Por que no início? Vamos lá? Vamos passar um pouquinho aqui. Aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Esse exemplo aqui é um exemplo clássico, né? Que nem aqui, ó. Eu quero calcular a idade, a minha idade é em 2050, né? Tá? Eu pegar a minha idade hoje, quero saber então em 2050. Aqui é o seguinte, olha só, é um clássico isso aqui, todo mundo usa. Ele fala o seguinte, ó, você digitar um para sim, dois para não. O que é isso aqui? Vamos lá.
Leia a RESP. O RESP seria, né, o inteiro, seria 1 ou 2, tá? Que seria inteiro aqui, ó. Então, leia a RESP, tá? Tudo bem. Eu li 1, coloquei 1. Ele vai pegar, ele vai fazer o que aqui, ó? 1 é igual a 1? Sim. Então é sim, ele está fazendo igual. Então, pessoal, o enquanto, ó, o enquanto é o teste, é o repetição no início. Enquanto 1 for igual a 1, faça. Então eu vou escrever o meu ano aqui de nascimento, ele vai ler o ano, aí ele vai fazer os cálculos, ele vai ver quanto que eu vou ter em 2050, ele vai escrever a minha idade aqui em 2050 e tal. E ele pergunta de novo, deseja calcular novamente? Se você colocar sim, ele vai ler esse RESP, esse 1 aqui, ó, ele vai ler, volta para cá e ele vai perguntar, 1 é igual a 1? Sim, faz de novo. Se eu digitar 1 é igual a 1, então o que significa, pessoal? Eu vou ter que perguntar para o sistema se eu quero sim ou não. Eu poderia colocar o S ou N, mas eu preferi colocar 1 ou 2, né? Então, não, eu quero digitar 1 ou 2, tá? Então, se eu colocar 1, ele vai voltar e se perguntar, 1 é igual a 1? Sim, então faça. E assim vai. Pessoal, enquanto a condição aqui for verdadeira, então faça, ele vai ficar fazendo. Enquanto for verdadeiro, pessoal, se você for digitando 1, é verdade, ele vai ficar fazendo esse conjunto de instruções, tá? Se você, numa ocasião, falar, não quero mais, eu quero encerrar o programa, colocar 2, ele vai ler 2, ele vai vir para cá, 2 é igual a 1? Não. Então ele vai para o fim de enquanto, tá? Ele sai fora. Esse é um exemplo muito clássico, né? Eu já estava falando errado aqui. Clássico, tá? Beleza, pessoal? Vamos descer aqui para a gente ver, ó, a estrutura. Qual que é a minha sintaxe? Enquanto teste condicional for verdadeiro, então ó, o enquanto está no início, por isso que ele está no início. Ele já logo, você coloca toda a parte de variáveis, coloca o escreva aí, leia, ele já está logo no início, ele vem logo no início. Aí ele já, você pergunta nele logo no início, você quer fazer esse programa, você quer continuar? Quero. Ele faz todas as instruções, leia e volta logo no início. Enquanto que o teste do fim, isso aqui vai lá para baixo. Por isso que se torna um pouco mais chato, né? Tá bom? Por isso que é no início. E a sintaxe dele é bem simples, ó. Ó, enquanto o teste for condicional verdadeiro, quer dizer, a condição for verdadeira, que é essa aqui, faça, né? Ele vai fazer esses comandos aqui e todo enquanto tem um fim de enquanto, tá, pessoal? Não podemos esquecer. E o comando enquanto fará a repetição de blocos de instruções que é dentro dele, que já mostrei lá. Enquanto sua condição for verdadeira, enquanto for verdadeiro ele vai fazer. A variável expressão do teste condicional poderá ser tipo inteiro, real, caractere ou tipo lógico. Olha, pessoal, essa variável aqui vai ter uma variável, tá? Essa variável aqui é a que é responsável para, é uma variável de controle, é ela que vai ser responsável de perguntar se é igual a 1, se é igual a S. Olha, pessoal, vou falar a verdade, tá? Teste condicional, essa variável ela tem que ser criada, tá? Não tem jeito, essa variável que está aqui, ela é uma variável à parte só para fazer esse controle, ela tem que ser criada. Eu uso muito tipo inteiro e muito tipo caractere, tá? Lógico, verdadeiro e falso, muito difícil, real, muito difícil, eu não lembro de ter usado, tá? O comando enquanto obrigatoriamente deverá ter o fim de enquanto, que eu já mostrei, tem que ter o fim de enquanto, tá? E necessariamente deverá recalcular a expressão ou ler variáveis responsáveis pelo teste condicional dentro do bloco de repetição, tá? Eu vou explicar daqui a pouco sobre esse negócio de recalcular a expressão ou ler a variável responsável pelo teste condicional. A variável que eu falo é essa variável que vai aqui dentro. Eu já vou fazer um exemplo para vocês verem, tá bom? É isso, pessoal, tá? Esse aqui é o repetição. Vocês podem ver que isso aqui, ó, você vai ficar trabalhando. Enquanto você for colocando 1, ele vai lendo aqui e vai embora. Aí a hora que você colocar 2, encerrei por hoje, eu vou desligar meu computador, eu coloco 2, saio do programa, acabou. Isso é uma estrutura de repetição. Eu vou voltando várias vezes. O loop é isso aqui, ó, volto, loop. Ele volta e eu continuo fazendo, volto e continuo fazendo, vou trabalhando. O sistema pode ficar lá no ar o tempo todo e não vai sair. Só vai sair se eu der o 2, tá? E essa variável aqui, ó, sempre tem que ter uma variável aqui de controle para ela perguntar se é maior igual, igual, menor igual. Use os operadores relacionais que vocês já aprenderam. Tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo, né, explicando. E agora eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem, né? Como é que funciona, para vocês terem uma ideia, tá bom? Então vamos lá, pessoal, até mais.